Querido Deus e Pai bondoso, queremos te agradecer por essa manhã, pela oportunidade de levantarmos com vida, saúde e força. E ao nos reunirmos, queremos buscar a sua face, sua presença e pedimos que seu Santo Espírito possa estar habitando no nosso meio, que seus santos anjos possam estar presentes e que possamos ser abençoados com o estudo dessa manhã. Que Ele está cuidando e impressionando nossos corações, ó Pai, porque precisamos de Ti a cada dia, a cada manhã. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos faça vasos para receber as suas bênçãos nesse momento da história. Isso te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Last week we started dealing with Ezra 7:9, Na última semana a gente tratou de Esdras 7:9 and we're trying to work to the place to where we can identify midnight. e a gente está tentando trabalhar para chegar no lugar onde a gente possa identificar a meia-noite. But the first thing we need to do is just lay out some of these lines because we're a little bit unfamiliar with the details. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer algumas dessas linhas para que a gente possa... what did you say last part? We were unfamiliar with the details of Ezra 7:9, Que a gente estava não tão familiarizados com os detalhes de Esdras 7:9. so we wanted to put that in place first. Então a gente queria colocar isso no seu devido lugar primeiro. And last week E na última semana we dealt with the Millerite disappointment, a gente lidou com o desapontamento milerita, why they had a disappointment. por que eles tiveram desapontamento. And we started looking at Ezra 7:9 with the first day of the first month. E aí a gente começou a olhar Esdras 7:9, o primeiro dia do primeiro mês, The first day of the fifth month, o primeiro dia do quinto mês and the 10th day of the seventh month. e o 10º dia do sétimo mês. And we showed how the calendars line up, E a gente mostrou como os calendários se alinham. and we identified where the first day of the fifth month, the first day of the first month, the first day of the fifth month, and the 10th day of the seventh month were. E a gente identificou onde o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do quinto mês e o 10º dia do sétimo mês estavam. So what we're going to do today Então o que nós vamos fazer hoje is we're going to look at the specific waymarks of each one of these days. é que a gente vai olhar sobre cada um desses marcos específicos em cada uma dessas datas. We have to see these waymarks Nós precisamos ver esses marcos, because they become very important when we get into our line. porque eles se tornam muito importantes quando a gente entra na nossa linha. But before we do that, let's just lay out the Millerite line quickly. Mas antes de fazer isso, vamos primeiro colocar a linha milerita rapidinho. How do you do August 11th again? Is it 11 August? 11 AGO. AGO? AGO. So we start with the time of the end in 1798, Então a gente começa com o tempo do fim em 1798. and this is the fulfillment of the fall of the papacy, the deadly wound. Isso trata do cumprimento da queda do papado, a ferida mortal. And then we have the increase of knowledge. Então a gente tem o aumento de conhecimento. This is Miller gaining his understanding of these Bible truths that are on the charts. Isso é Miller ganhando seu entendimento das verdades bíblicas que estão nos diagramas. It's formalized. É formalizado, então. And when did we say that it's formalized? E quando é que a gente diz que é formalizado? 33. 1833. Miller receives his credentials. 1833, Guilherme Miller recebe suas credenciais. And now he has permission to speak in all of these different churches. E agora ele tem permissão para pregar em todas essas diferentes igrejas. And then we see, this takes us to the empowerment, the empowerment of the first angel.
in August 11th, 1840. Então isso nos conduz ao fortalecimento da primeira mensagem angélica em 11 de agosto de 1840. And what did we identify as the event that takes place there? E o que a gente identificou como sendo o evento que aconteceu ali? What is taking place on August 11th, 1840 that empowers the first angel's message? O que é que está acontecendo 11 de agosto de 1840 que fortalece a primeira mensagem angélica? The prediction is fulfilled. The what? The prediction, Oh, the prediction. What prediction? Of Josiah Litch. Of Josiah Litch. And what specifically was he predicting? Está certo. O que especificamente Josias Litch estava predizendo? The fall of the Ottoman Empire. The fall of the Ottoman Empire. And A queda do Império Otomano. this is marking the restraint of the Islamic power. Isso está marcando a restrição do poder otomano. Can you write restraint? Prediction fulfilled and restraint. Ok? A predição cumprida e restrição. This is prediction fulfilled. Okay, thank you. What does Sister White says? What divine symbol comes down at this point on August 11th? Qual é o símbolo divino que desce nesse ponto em 11 de agosto? Revelation 10. We have the angel of Revelation 10 descending. Nós temos o anjo de Apocalipse 10 descendo. APOC. Just repeat. AP10. Okay. We have the angel descending, and what does he have in his hand? A gente tem esse anjo descendo. E o que ele tem na sua mão? O que o anjo tem na mão? The little book. The little book. And what are they supposed to do with this little book? E o que eles têm que fazer então com esse livrinho? Eat it. Eles têm que comer. So now they're going to be tested on whether or not they're going to eat this truth, which is the message of Revelation 10. E agora eles vão ser testados se eles vão ou não comer essas verdades, que basicamente essas verdades que estão em Apocalipse 10. Because at this point the message has been fulfilled, or the prophecy has been fulfilled. Porque nesse ponto a profecia se cumpriu And it now is going to be a testing message because of that fulfillment. e agora isso vai ser uma mensagem de teste, de prova, porque ela foi cumprida. And what do we see? What else do we see at this waymark here? O que mais a gente vê nesse marco profético aqui? Foundations. We have the foundation. Nós temos os fundamentos. And what is the foundation? E o que são os fundamentos? O fundamento, perdão. This chart. The 1843 chart is the foundation of that history. O diagrama de 1843 é o fundamento daquela história. And we identified that this the foundation that is the chart is what everything else is built upon. E a gente identificou que esse fundamento, que é o diagrama, é sobre onde tudo é construído. And Sister White describes the 1843 chart as the rock of ages. E a irmã White descreve esse diagrama de 1843 como a rocha dos séculos, rocha eterna. What else do we have here? O que mais a gente tem aqui? Where does this message go? Onde é que essa mensagem vai? She said it's worldwide. Worldwide. Isso é uma mensagem mundial. And how can we prove this biblically?
E como é que a gente pode provar isso biblicamente? Based upon Revelation 10. Let's go to Revelation 10 real quick. Baseado em Apocalipse 10. Vamos lá em Apocalipse 10 rapidamente. And how can we prove that this is a worldwide message? E como a gente pode provar que essa é uma mensagem mundial? Apocalipse 10. And if we can begin, and we'll all read two verses. Wesley, if you want to read 1 and 2. A gente vai ler cada um 2 versos no sentido horário. Eu vou ler os 2 primeiros. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. So in verse 1, Então, no verso 1, we see this mighty angel descending. a gente vê esse poderoso anjo descendo. And what happens in verse 2? Where does he stand? E o que acontece no verso 2? Onde é que ele está de pé? One foot in the The sea and the earth. Yeah. What does this mean? O que é que isso significa? Que está com um pé na terra e um no mar? Não tem nenhuma parte que é deixada sem ele estar sobre. There is no part in the world that he is not in contact like. He's in contact with the sea, which is described in Revelation as the old world. Ele está em contato com o mar, que é descrito em Apocalipse como o velho mundo, And his foot is also on the earth, which is the new world of the United States. e seu pé também está na terra, que é descrito como os Estados Unidos. And we see these symbols laid out in Revelation 17 for the sea. Então a gente vê esses símbolos que estão colocados em Apocalipse 17. And we see in Revelation 12 the idea of the earth, of being the United States. E a gente vê em Apocalipse 12 a ideia da terra, que são os Estados Unidos. And this is from Selected Messages, E agora a gente vai ler de Mensagens Escolhidas, Book 2, volume 2, page 108. página 108. Do you have Selected Messages? Okay. Página 108. The message of Revelation 14. Yes. Okay. A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que vinda é a hora do juízo de Deus, é dada no tempo do fim. E o anjo de Apocalipse 10 é apresentado como tendo um pé no mar e outro em terra, mostrando que a mensagem será levada a terras distantes, que o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Mensagens Escolhidas, página 107.3. Volume 2, o livro. So notice here how she's talking about the worldwide extent of this message. Então notem que aqui ela está falando da extensão mundial dessa mensagem. And she also marks here that this is the beginning of their testing time. E ela também está descrevendo aqui que esse é o início do período de teste deles. This is the warning message. Isso é uma mensagem de advertência. And this angel is always descending when Islam is being restrained. E esse anjo ele está sempre descendo quando o islamismo está sendo restrito. And like we said, that is based upon the prophecy of Revelation 9, E como a gente já disse, isso é baseado nas profecias de Apocalipse 9, where the Revelation 9, where the Ottoman Empire is described as being restrained. Em Apocalipse 9, onde é descrito que o Império Otomano, Turco-Otomano, é restrito. And let's read from the Great Controversy. E agora vamos ler
do grande conflito. O texto, 335. o texto na página 335. Great Controversy 335, 2 paragraphs in the year 1840. It's one paragraph. Is it just one? Ok. This Essa- one and the one at the very time specified. Começa no último parágrafo da página 334. 334.4. All the two paragraphs. Yeah. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro do período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa, e assim se pôs sob a direção das nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. So in 1840, Então, em 1840, when this angel comes down, quando esse anjo desce, and also Islam is restrained, e também o islamismo é restrito, we have this wonderful impetus that begins. então a gente tem esse maravilhoso impulso que é dado e ele começa. Because the prophetic model that Miller and his associates were using was proved correct. Porque o modelo profético que Guilherme Miller estava usando foi provado ser correto. So Josiah Litch, Então, Josias Litt, in 2 years before, in 1838, em 1838, sorry it's small. Desculpa porque está pequeno. In 1838, Josiah Litch makes this prediction about August 11. Então, em 1838, Josias Litt vai fazer essa predição sobre August 11, Yeah, August 11. sobre 11 de agosto. And when it takes place, E quando acontece, it proves that the way he's studying the Bible is correct. é provado, ou é uma prova de que a forma como eles estudam a Bíblia é correta. And when that takes place as well, this angel of Revelation 10 is descending. Então, quando isso também acontece, esse anjo de Apocalipse 10 está descendo. And we can see, based upon the placement of its feet, of the angel's feet, E a gente consegue ver isso baseado na colocação dos pés do anjo, upon the sea and upon the earth, um sobre a terra e outro sobre o mar, that the extent of this message will be worldwide. que a extensão dessa mensagem vai ser mundial. And Sister White says that this message went to every mission station around the world. E a irmã White diz que essa mensagem vai para todas as estações missionárias ao redor do mundo. And as Sister White says, E a irmã White diz, actually, let's do it this way. From 1840 que de 1840 to 1844, até 1844, the message was joined by many people. a mensagem foi
recebeu e foi ajuntada por muitas pessoas. So after this message is empowered and it's proved correct, Então, depois que a mensagem é fortalecida e é provada ser correta, this is where the testing begins for that time. isso é quando o teste começa para aquele tempo. And we always see that this test E nós sempre vemos que este teste is the life or death testing message. é um teste de vida ou morte. If you don't accept this message, Se você não aceita essa mensagem, you're going to die. você vai morrer. And in this case, in this history, E então, nesse caso, nessa história, what they feared o que eles temem was that when the Lord came back in 1844 era de que quando o Senhor retornasse em 1844 to cleanse the earth, para purificar a terra, that those who didn't accept this message would be killed. aqueles que não tivessem aceitado essa mensagem seriam mortos. And they would lose any chance of salvation. E eles perderiam qualquer chance de salvação. Now, obviously, the Lord didn't come back then, Mas é óbvio que o Senhor não voltou naquele tempo. but the life or death aspect was still true. Mas o aspecto vida ou morte ainda era verdade. Because those who didn't accept the messages of this time Porque aqueles que não haviam aceitado a mensagem deste tempo lost their salvation, or chance of salvation. perderam sua salvação, a sua chance de ser salvos. And they died ignorant of the truth, E eles morreram ignorantes da verdade. or in outright rejection of the truth, Ou em outright. or blatant rejection of the truth. E abertamente rejeitando a verdade. Now we come to April 19th, Então agora a gente chega a 19 de abril, which we identified from the line of Ezra 7:9 que a gente identificou da linha de Esdras 7:9, to be the first day of the first month. ser o primeiro dia do primeiro mês. And I'm just going to give us a quick overview. E eu vou dar para a gente um rápido resumo, ou visão geral, For those who weren't here last week, para aqueles que não estavam aqui na última semana. it's, what is the BC. BC? BC. Oh, it is BC, okay. Não, não, não. AD. Pode ir. AC. Oh, AC, that's what it Sorry. is. AC. Sorry. AC 519, AC, and this was 536, AC. So we have, before I even do that, let's come down here. Antes da gente fazer isso, vamos voltar ali. 243, 1840, 1798. So this is the Millerite line, Então, aqui é a linha milerita and this is representing this history, e está representando essa história, but it's basic. mas é básica. So Miller, after 1798, Então, Miller, depois de 1798, realizes that the 2,300 days of Daniel 8 entende que os 2.300 anos de Daniel 8 is about to end. está prestes a terminar. It's going to end in the year 1843. Vai terminar no ano 1843. So he begins to give this message. Então ele começa a entregar essa mensagem. Once the Millerites get to 1843, E uma vez que os mileritas chegam a 1843 and the Lord does not come, e o Senhor não volta, they have to figure out what they did wrong, what the problem was. eles precisam compreender o que eles fizeram errado, qual era o problema. And what they realized E o que eles se deram conta was that they misunderstood exactly what time the
decree went into effect in the year 457. Eles tiveram uma má compreensão de qual era o tempo que o decreto entrou em vigor no ano 457. They assumed that it was in the beginning of the year, Eles assumiam que era no início do ano, but it was actually at the end of the year. mas era na verdade no fim do ano. And this can be illustrated from the book of Ezra. E isso pode ser ilustrado através do livro de Esdras. And what we see in the book of Ezra E o que a gente vê no livro de Esdras is a more definite understanding of the year 457. é um entendimento mais definido do ano 457. It gives us the details. Nos dá os detalhes. So the first thing we see in Ezra 7:9 Então, a primeira coisa que a gente vê em Esdras 7:9 is that Ezra, who has this third decree, é que Esdras, que tem o terceiro decreto, he's taking this third decree from Babylon to Jerusalem ele está levando esse decreto, o terceiro decreto de Babilônia para Jerusalém, to begin the third decree, para começar o terceiro decreto, and this will start the prophecy. e isso iria começar a profecia, But what they realize mas o que eles compreenderam from Ezra 7:9 em Esdras 7:9 is that on the first day of the first month, é que no primeiro dia do primeiro mês, this is when Ezra leaves Babylon. isso é quando Esdras parte de Babilônia. And this is the beginning of that Jewish year 457. E isso é o início do seu ano judeu, do ano 457. And the reason I say Jewish year E a razão por que eu estou dizendo o ano judeu is because you have to look at 3 different calendars é porque você precisa olhar para 3 calendários diferentes and put them together. e colocá-los juntos. And you need to identify which calendar you're looking at which time. E você precisa identificar para qual calendário você está olhando em e em qual tempo. So in the year 457, on the first day of the first month, the Jewish year, Então, no ano 457, no primeiro dia do primeiro mês do ano judaico, Ezra leaves Babylon with this decree. Esdras parte de Babilônia com aquele decreto. And he arrives in Jerusalem on the first day of the 5th month. E ele chega em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. But we understand that this decree isn't going to go into effect until the 10th day of the 7th month. Mas a gente entende que esse decreto não vai entrar em vigor até o 10º dia do 7º mês. And the reason for this E a razão para isso is that when Ezra gets to Jerusalem, é que quando Esdras chega em Jerusalém, he has to organize everyone. ele tem que organizar todo mundo. He has to prepare for this work. Ele tem que preparar para aquele trabalho, para aquela obra. They're going to begin doing this work on the 10th day of the 7th month. E eles vão começar a fazer essa obra no 10º dia do 7º mês. And that decree is going to go into effect. E aquele decreto vai entrar em vigor. So if this pen is the 2300 days, Se essa caneta que eu estou na mão são os 2.300 dias, 2300 full days or years, 2.300 dias completos ou anos, and I trace my 2300, e aí eu vou traçar os meus 2.300. if I realize, Se eu compreender ou me der conta, if I say that this starts on the first day of the first month of the year, or the beginning of the year, perdão, se eu disser que isso começa no primeiro dia do primeiro mês, no início do ano, but then I actually realize mas então eu, na verdade, me dou conta that instead of being on the first day of the first month, que ao invés de ser no primeiro dia do primeiro mês, it actually happens on the 10th day of the 7th month, isso na verdade acontece no 10º dia do 7º mês. my 2300 days or years Os meus 2.300 dias ou anos is going to move by 6 months. irão se mover por 6 meses. You said 6? Yeah, 6 months. 7. Is it actually 7 7 months? and Yeah, I guess 7 months. 7 months, sorry. São 7 meses. 6 meses, 10 dias. 7 meses e 10 dias. Não, So 6 then I meses. have to take my 2300
Então eu preciso pegar os meus 2.300 and shift it over. e dar uma movida para lá. And what you get E aí o que você vai obter is a new ending day. é um novo fim. So this point here, I initially thought it was going to end at the end of the Jewish year, 1843, in the beginning of the year 44. Então esse ponto aqui que no início foi pensado terminar no fim do ano 1843, início do ano 1844, But what I'm going to realize, judaico. but what I realize Mas o que nós entendemos is that because of this shift, because I didn't correctly understand Ezra, era porque, por causa desse lapso, porque a gente não entendia corretamente Esdras, I actually am looking 7 months into the year 1844. nós estamos, na verdade, olhando 7 meses depois, no ano 1844, 6 meses depois. So this day Então esse dia gets shifted over vai ter uma mudança, vai se mover 7 months. 7 meses. And this will be, as we understand, October 22nd, 1844. E isso vai ser, da forma como nós entendemos, 22 de outubro de 1844. What is 22 22 out. OUT? Out. É. And what we realize Então o que nós entendemos is that when you do that, é que quando você faz isso, you can place the line of Ezra você pode colocar a linha de Esdras in this year. nesse ano, That the Jewish year begins on the first day of the first month, que o ano judaico começa no primeiro dia do primeiro mês. Ezra arrives on the first day of the fifth month, Esdras chega no primeiro dia do quinto mês and the decree goes into effect on the 10th day of the seventh month. e o decreto entra em vigor no 10º dia do 7º mês. And that's just a brief overview of what we're about to look at. E na verdade isso é uma visão geral do que nós estamos prestes a olhar. And this is what these 3 dates are. Isso é o que essas 3 datas são. In the first day of the first month, No primeiro dia do primeiro mês, in our calendar, no nosso calendário, in the year 1844, no ano 1844, is April 19th. é o dia 19 de abril. In ABR. ABR 1844. The first day of the fifth month O primeiro dia do quinto mês is August 12th. like What? this. What? Oh, sorry. É, August 15th. Sorry. Yeah, August 15th. dia 15 de agosto. 15 AGO 1844. And October 22nd, 1844. E aí a gente tem o dia 22 de outubro de 1844. 15 de agosto de 1844, 22 de outubro de 1844. Now I know that the scale of the line is a little bit disproportionate. Eu sei que a escala, a proporção da linha é desproporcional. And the reason I'm doing that is so I have some more room to work with these 3 dates. E a razão por que eu estou fazendo isso é para que eu tenha mais espaço para trabalhar com essas 3 datas aqui. So don't get tripped up by that. Então não se tripped out. Don't get Não, confused. não se confunda com isso. We understand. Nós entendemos. Sorry, before that. Antes disso, vamos. What takes place on April 19th O que é que acontece no dia 19 de abril, in terms of the reform line? em termos das linhas de reforma, da linha de reforma?
The first disappointment. This is the first disappointment. É o primeiro desapontamento. First disappointment. Primeiro desapontamento. And what else takes place in that year? E o que mais acontece nesse ano? Or not that year, in that day. Não nesse dia, mas nesse ano. Não no ano, mas no dia. Chegada do segundo anjo. The arrival of the second angel. Amen. Amém. Can you write arrival of the second? Hã? A chegada do segundo anjo. So they're disappointed here when the angel, they're disappointed Eles estão desapontados. because this is when they thought the Lord would come back. Porque aqui é quando eles pensaram que o Senhor ia voltar. This is the end of the Jewish year 1843 Esse é o ano do ano judaico, 1843, and the beginning of the year 1844. e o início do ano 1844. And they thought the Lord would come back at the very end of the year 1843. E eles achavam que o Senhor ia voltar bem no finalzinho do ano 1843, But in the Jewish year. mas no ano judeu. And there's a little bit of a overlap Então, of the years. então existe um pouco de superposição dos anos. And this is the arrival of the second angel. Isso é a chegada do segundo anjo. Now, we then come to the second angel being empowered, E aí, então a gente chega ao fortalecimento do segundo anjo, which is the midnight cry. que é o clamor da meia-noite. And this is where Samuel Snow gets to Exeter, Isso é quando Samuel Snow vai chegar a Exeter, New Hampshire, Exeter, New Hampshire. and they are having a camp meeting, E lá eles estão tendo um acampal. and he's going to give his understanding of why the disappointment took place. E ele vai dar um entendimento dele sobre por que o desapontamento aconteceu. And what he understands E o que ele entende is the line of Ezra. é a linha de Esdras. He understands that Ezra leaves on the first day of the first month, Ele entende que Esdras parte no primeiro dia do primeiro mês. so the decree couldn't have gone into effect on the first day of the first month. Dessa forma, o decreto não poderia ter entrado em vigor no primeiro dia do primeiro mês. And that he's not even in Jerusalem yet. E ele ainda nem sequer está em Jerusalém. And what he realizes E o que ele se dá conta is that he's actually supposed to be looking at the 10th day of the seventh month. é que ele, na verdade, deveria estar olhando para o 10º dia do 7º mês. And he's going to give this message E aí ele vai dar essa mensagem on August 15th, 1844, no dia 15 de agosto de 1844, that the Lord will arrive on October 22nd. que o Senhor iria chegar dia 22 de outubro. And when this takes place, Então, quando isso acontece, the living testimony is revived. então o testemunho vivo é reavivado. Revived. Revived, yeah. And the living testimony O testemunho vivo is when divinity is perfectly reflected in humanity. O testemunho vivo é quando a divindade é perfeitamente refletida através da humanidade. When I become perfect in Christ, Quando eu me torno perfeito em Cristo, the living testimony is revived. o testemunho vivo é reavivado. You become a living epistle read of all men, as Paul says. Você se torna uma epístola viva lida por homens. Uma carta viva. And this takes us to 1844, Isso nos leva para 1844, where we have the second disappointment. onde a gente tem o segundo desapontamento. Like this one. Okay. Is this just a little circle? Mhm. Okay. The little O. Is that no? P-O? O.
And again, the Lord didn't return. E de novo o Senhor não retornou. And we see a door E a gente vê uma porta closed. fechada. And what was this door? E o que era essa porta? What did they misunderstand? O que é que eles entenderam de forma errada? La puerta era del lugar santo y lo que entendieron mal era a dónde iba Cristo. No venía a la tierra, sino que iba a pasar al lugar santísimo. This door is the door of the holy place, and what they misunderstood was the coming of Christ. It wasn't to the earth, but to the most holy place. Amen. Amém. So they weren't going to. The Lord was not coming to the earth. He was coming to the most holy place in heaven. Então, o Senhor não estava vindo para a terra, mas ele estava vindo para o lugar santíssimo, no céu. He was transitioning from the holy place to the most holy place in heaven, Ele estava numa transição do lugar santo para o lugar santíssimo, no céu, where he would begin a different work. onde ele começaria um diferente trabalho, uma diferente obra. And those who did not follow the Lord by faith into the most holy place by accepting the message, E aqueles que não aceitaram o Senhor pela fé, não seguiram o Senhor para o lugar santíssimo, no céu, pela fé. I missed everything. Like, could you repeat? those who I gotta remember. now. Didn't follow. Those what? Those who didn't follow the Lord by faith into the most holy place by accepting the message Aqueles que não seguiram Cristo para o lugar santíssimo pela fé, por aceitar a mensagem, would lose their salvation, perderiam sua salvação. and the door was shut on them. E a porta se fecharia para eles. So now we have a basic understanding or a basic layout of these lines. Então agora a This gente, line. tem uma visão geral, uma visão básica dessa linha. And I want to pick up where we left off last week. E eu gostaria de pegar de onde a gente deixou ou a gente parou na última semana. Now that we're all on the same page. Porque agora a gente todos nós estamos na mesma página. On the first day of the first, what we want to do now O que nós queremos fazer agora is we want to look at what takes place on the first day of the first month, é que a gente quer olhar o que é que acontece the first day of no the primeiro fifth dia month, do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês and the 10th day of the seventh e month. no 10º dia do 7º mês. Now we understand E agora a gente entende that all of the prophets and all of the Bible spoke more for our time than it did their own. A gente entende que todos os profetas e toda a Bíblia falaram mais para o nosso tempo do que para aquele tempo. And we're supposed to take history, all these different histories, and bring them together, line upon line. E nós devemos trazer todas as diferentes histórias e juntá-las todas linha sobre linha. So what we're going to do now Então o que nós vamos fazer agora is look at all the characteristics of the first day of the first month. é olhar sobre todas as características do primeiro dia do primeiro mês. So the first thing we see is this disappointment. Então a primeira coisa que nós vemos é esse desapontamento. Now, if we can remember from last week, E se a gente pode se lembrar da última semana, we read that Ezra was very disappointed when he realized that not everyone came out of Babylon with him. Esdras, a gente entendeu que Esdras ficou desapontado quando ele viu que não eram todos que queriam sair de Babilônia e se juntar a ele. And what does he do because of this disappointment that he has? E é o que ele faz por causa desse desapontamento que ele teve. Where does he wait? And what is the waiting? Onde é que ele espera e o que é essa espera? Tarrying time. He's tarrying. So he goes to the river Ahava outside of Babylon. Então ele está tardando e ele vai para o rio de Ava, fora de Babilônia. So Ezra is going to leave Babylon with this decree on the first day of the first month, Então Esdras vai partir de Babilônia com esse decreto no primeiro dia do primeiro mês. and he's going to wait by the river Ahava, E aí ele vai esperar perto do rio Ava. and he's going to be disappointed that not all of these people come out with him. E ele vai ficar desapontado porque nem todas essas pessoas queriam vir com ele. And what he's going to do is he's going to tarry. E o que ele vai fazer é que ele vai tardar. Tarry.
And this tarrying becomes a prophetic symbol at the end of the world. E tardança se torna um símbolo profético no fim do mundo. Now let's think about the tarrying for a moment, Vamos pensar sobre a tardança por um momento and let's read e vamos ler from early writings, de Primeiros Escritos, 237. página 237. Do you guys have that? Yes. Okay. Primeiros Escritos, página 237. The Believers? What? The Believers? Yeah. How does it? Oh, sorry. It begins with Jesus and all the heavenly host. Ok. Isso, na verdade, é página 236, parágrafo 1. It goes up to... Ok. And if you could read to the second, actually just read the first paragraph first. Ok. And this is describing the year, this paragraph that we're about to read Esse parágrafo que estamos prestes a ler is describing this disappointment here. está descrevendo aquele desapontamento em 19 de abril. This transition between 1843 and 1844. A transição entre o ano 1843 e 1844. Diz: Jesus e todo o exército celestial olhavam com simpatia e amor àqueles que, em doce expectativa, haviam anelado ver aquele a quem sua alma amava. Paravam anjos em redor deles, para alentá-los na hora de sua prova. Aqueles que negligenciaram receber a mensagem celestial foram deixados em trevas, e a ira de Deus acendeu-se contra eles, porque não quiseram receber a luz do céu, a luz que do céu ele lhes enviara. Aqueles fiéis e desapontados, que não puderam compreender por que o seu Senhor não viera, não foram deixados em trevas. De novo, foram levados às suas Bíblias, a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos, e o erro foi explicado. Viram que o período profético chegava a 1844, e que a mesma prova que havia apresentado para mostrar que o mesmo terminava em 1843, demonstrava terminarem em 1844. Resplandeceu nessa sua atitude luz da palavra de Deus. E descobriram um tempo de tardança. Se tardar, espera-o. Em seu amor pela imediata vinda de Cristo, deixaram de tomar em consideração a tardança da visão, que estava destinada a tornar manifestos os que na verdade estavam a esperar. Outra vez tiveram um tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima de seu severo desapontamento para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou sua fé em 1843. So notice how we have this tarrying time identified by Sister White. Então notem como agora a gente tem esse tempo de tardança identificado pela irmã White. And we see that in the time of Ezra, E nós vemos que no período de Esdras, when he comes out on the first day of the first month, quando ele sai no primeiro dia do primeiro mês, he's going to tarry. ele vai tardar. So we have two things already that are tarrying. Então nós temos agora já duas coisas que estão tardando. The vision, as Sister White describes it, is tarrying, A visão está tardando, based on Habakkuk chapter 2. baseado em Abacuque capítulo 2. And this vision was the 2,300 days. I don't have it up here anymore. E essa visão era dos 2.300 anos. And we also have Ezra tarrying E nós também temos Esdras tardando, at the same waymark here. no mesmo marco profético aqui. Both of them identifying the first day of the first month. Ambos estão identificando o primeiro dia do primeiro mês. And now I think we're familiar with another tarrying. I think. We're familiar with another tarrying. Eu acho que nós estamos familiarizados com uma outra tardança. Let's turn to Matthew 25. Vamos virar nossas Bíblias para Mateus 25.
And let's start in verse 25, verse 1. E vamos começar no capítulo 25, verso 1. And we can read 2 verses each. Nós podemos ler 2 versos cada um. And whose turn to read was it? Está. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Y tardando el esposo, los que le echaran uvas, le adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se clamor. Aí vemos os saírem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-me. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. That's it? The whole Okay. parable. So we're seeing in here another tarrying time. Então nós estamos vendo aqui mais um tempo de tardança. And this is from the Great Controversy 393. E agora vamos ler de Grande Conflito, página 393. If you just want to read this, it's just a sentence. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 também ilustra a experiência do povo do Advento. So Sister White is telling us that this experience of Matthew 25 that we just read Então a irmã White está nos dizendo que essa experiência de Mateus 25, que a gente acabou de ler, é a página 393. is an illustration of the experience of the Advent people. É uma ilustração da experiência do povo do Advento. And if you want to, you guys probably don't have Revere Herald. No, Okay. I know how to. What? I'm very familiar with this quote. Okay. And you can read this one. Em Review and Herald, 19 de agosto de 1890, diz: sou muitas vezes referida à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 tolas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, porque isso tem uma aplicação especial para este tempo. E, assim como a terceira mensagem angélica, foi cumprida e será e continuará a ser verdade até o fechamento do tempo. So notice she says that this parable has been fulfilled and will continue to be fulfilled. Então notem como a irmã White disse que essa parábola foi cumprida e vai continuar a ser cumprida. So it applies to more than one history. Então se aplica a mais de uma história. So in Assim, 1844, em 1844, all the virgins todas as virgens come together se juntam and they begin to wait for the bridegroom because he's tarrying. e começam a esperar pelo noivo, porque ele está tardando. He's taking longer than they expect. Ele está demorando mais do que era esperado. And as they tarry, E à medida que elas tardam, the midnight cry is given. o clamor da meia-noite é dado. And this is the message of Samuel Snow. E essa é a mensagem de Samuel Snow. Samuel Snow is going to awaken all of the virgins. Samuel Snow vai despertar todas as virgens. And he's going to tell all the virgins to prepare because the bridegroom is arriving. E ele vai dizer para que as virgens se preparem, porque o noivo está chegando. And we can see that there's 2 classes here. E nós podemos ver que existem 2 classes aqui. You have the wise virgins and the foolish virgins. Você tem as virgens sábias e as virgens tolas. So the wise virgins are the ones who have made a correct preparation, As virgens sábias são aquelas que fizeram a correta preparação, and the foolish ones are the ones who have not. e as tolas são aquelas que não fizeram.
And finally, we get to the end of the parable Então, finalmente a gente chega ao fim da parábola, where the door is shut on them. onde a porta é fechada para elas. And this door in the parable E essa porta na parábola is the door from the holy place to the most holy place. é a porta do lugar santo para o lugar santíssimo. And yeah, that's good. Okay. So this is identifying again the tarrying time and some other characteristics. Então isso está identificando o tempo de tardança e outras características, But we're just looking at the tarrying time for this moment. mas até o momento nós estamos só olhando sobre o tempo de tardança. And we'll come back to the parable of the 10 virgins later. E nós vamos voltar a parábolas das 10 virgens depois. So now let's look at another characteristic of the first day of the first month. Vamos agora olhar outra característica do primeiro dia do primeiro mês. Let's turn to the book of Ezra. Vamos abrir no livro de Esdras, In Ezra chapter 10, Esdras capítulo 10, in verse 16 and 17. o verso 16 e o 17. Renilde? Renilde, você pode ler? E assim o fizeram os que voltaram do cativeiro, e o sacerdote Esdras, e os homens, chefes dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram apontados, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. So we see on the first day of the first month, Então nós vemos no primeiro dia do primeiro mês they're separating from all these strange wives. que eles estão se separando de todas as mulheres estranhas ou estrangeiras. And a wife or a female in the Bible, a woman in the Bible, Uma mulher na Bíblia symbolizes a church. simboliza uma igreja. So what they're prophetically going to do on the first day of the first month, Então, profeticamente, o que eles vão fazer no primeiro dia do primeiro mês that they're going to separate from the strange church. eles vão se separar das igrejas estrangeiras. And how did the Millerites do this on the first day of the first month? Como é que os mileritas fazem isso no primeiro dia do primeiro mês? They leave Babylon. They leave Babylon. They They're separate from leaving the... Babylon. Eles deixam Babilônia, But on the first day of the first month, mas no primeiro dia do primeiro mês, if we go back to, let me find it 1 second. If we go back to early writings, se vocês voltarem a primeiros escritos, at 237, página 237, and we read the next paragraph after the one we read before, e se a gente ler o próximo parágrafo, depois daquele que a gente leu antes, os crentes nessa mensagem eram oprimidos nas igrejas. Durante algum tempo, aqueles que não quiseram receber a mensagem foram impedidos pelo medo de agir de acordo com os sentimentos de seu coração. Porém, a mensagem do tempo revelou seus verdadeiros sentimentos. Desejavam silenciar o testemunho que os expectantes se sentiam compelidos a dar de que o período profético se estendia até 1844. Com clareza, os crentes explicavam o seu engano e davam as razões por que esperavam seu Senhor em 1844. Seus oponentes não puderam aduzir argumentos contra a poderosa razão que se ofereciam. Contudo, a ira das igrejas se acendeu. Estavam decididos a não dar ouvido às provas e de excluir de seu meio o testemunho, de modo que os outros não pudessem ouvir. Os que não ousaram privar os outros da luz que Deus lhe dera foram excluídos das igrejas. Mas Jesus estava com eles e estavam alegres ante a luz de seu semblante. Estavam preparados para receber a mensagem do segundo anjo. at this point here, Nesse ponto, aqui, the Millerites are going to separate from those who are persecuting them, os mileritas vão se separar daqueles que estão perseguindo a eles. which is
in other passages identified as the Protestant churches. que em outras passagens é identificado como as igrejas protestantes. They're going to separate from these Protestant churches. Eles vão se separar dessas igrejas protestantes. Because again, we see that Ezra is leaving Babylon. Porque uma vez mais nós vimos que Esdras está partindo de Babilônia. And what is the second angel's message? E o que é a segunda mensagem angélica? Babylon is fallen, is fallen. And we know that this message of Babylon, this falling of Babylon, Nós sabemos que essa mensagem de Babilônia, a queda de Babilônia, is always in connection with the rejection of truth. está sempre em conexão com a rejeição da verdade. So as the Protestants are going to reject the truth of the coming of Christ, Uma vez que os protestantes vão rejeitar a verdade da vinda de Cristo, and they manifest their character on the first day of the first month, e então eles manifestam seu caráter no primeiro dia do primeiro mês, God's people, or the Millerites, o povo de Deus, ou os mileritas, are going to separate themselves from those people. vão se separar do povo de Deus. Because the Protestant churches have now fully rejected the truth. Porque os protestantes agora rejeitaram completamente a verdade. And they're now being identified as Babylon. E agora eles estão sendo identificados como Babilônia. Or more specifically, a daughter of Babylon. Ou mais especificamente, uma filha de Babilônia. So now let's look at another characteristic of the first day of the first month. Vamos olhar agora mais uma característica do primeiro dia do primeiro mês. Let's go to Exodus chapter 40. Vamos a Atos, capítulo 40. Êxodos, capítulo 40. And if we look at verse 2, Se vocês olharem o verso 2, you can read that, or whoever's turn it is. um, Whoever's turn it is. ah, I'm not Renilde, sure where pode we ler? are. Êxodos 40, verso 2. Uhum. Who's reading? Renilde. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. And let's look at Exodus 40, 16 and 17. E agora vamos olhar também ao verso 16 e o 17. Gabriel. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. So we see this time period in between these two first day of the first month, or the first day of the first month, Então nós vemos esse período de tempo entre o primeiro dia do primeiro mês, that on ou the esses primeiros dias do primeiro mês. So the Lord is going to tell them that they need to raise up the tabernacle, O Senhor vai precisar dizer a eles que eles vão precisar levantar o tabernáculo, in verse 2, no verso 2, and in verse 16 and 17, e no verso 16 e 17, we see the completion of this tabernacle being raised up. nós vemos a completação desse tabernáculo que foi levantado. So another characteristic we're seeing is the rearing up of the tabernacle, or the raising up of the temple. Então, a outra característica que nós vemos é o levantar do tabernáculo. The reading, What? reading, The rearing? the raising up. The raising, you can just say the raising up of the tabernacle. Or just raising up tabernacle. Or just tabernáculo. Or just tabernacle. Yeah, that's fine. Okay. Então, a gente vê o tabernáculo aqui. So we have the disappointment, Então, nós temos o desapontamento, the arrival of the second angel, a chegada do segundo anjo, the tarrying time, o tempo de tardança and this raising up of the tabernacle. e o levantar do tabernáculo. We forgot the strange wives. Oh, and the strange wives, sorry. E também as mulheres estranhas. Separation of the...
Mulheres. And let's now look at 1 Peter, Vamos agora olhar 1 Pedro, chapter 2. capítulo 2. Gabriel, sua vez. Chapter 2, verses. 9. Let's start in verse 1, Vamos começar no verso 1. and we'll read to verse 5. Um verso cada um. Yep. 1 Peter chapter 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sabe? What verse are we? Reading 6. Okay, I think we're good. That's fine. So we're seeing here that Peter is calling God's people a spiritual house. Então nós vemos aqui que Pedro está chamando o povo de Deus uma casa espiritual. Now, on April 19th, 1844, Então, em 19 de abril de 1844, the Millerites didn't raise up an actual tabernacle. os protestantes não levantaram um tabernáculo real. But what is being depicted is the spiritual temple or the spiritual house. O que está sendo ilustrado é um templo espiritual, uma casa espiritual. That all of the believers were representing these lively stones that come to make up this spiritual temple. Que todos os crentes eles irão representar essas pedras vivas que vão formar esse templo espiritual. And if we look at the history of Christ, E se a gente olhar para a história de Cristo, and we go to John chapter 2, e a gente vai para João capítulo 2, we'll see another example of this. nós vamos ver outro exemplo disso. And if we can read chapter 2, 18 to 21. E se a gente puder, a gente vai ler capítulo 2, do verso 18 até o 21. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Jesus respondeu: Derruba este templo, e eu construirei de novo em 3 dias. So we can see that it's taking 46 years Nós podemos ver que está levando 46 anos for that temple that was being talked about in the time of Christ to be raised. para aquele templo que está sendo falado e se referido ali no tempo de Cristo para ser levantado. And this is Herod's temple, historically. Esse é o templo de Herodes, historicamente. So Christ, they're saying it took 46 years O que eles estão dizendo é que levou 46 anos to raise this temple, para levantar esse templo, but Christ says, no, it takes 3 days. mas Cristo diz, não, isso toma 3 dias, isso leva só 3 dias. So we see 2 separate symbols. Então nós vemos 2 símbolos separados. Now, it's not a coincidence Mas agora isso não é uma coincidência that from 1798 de que de 1798 to 1844 até 1844 is 46 years. são 46 anos. This is the Lord spiritually building this temple. Isso é o Senhor espiritualmente construindo o seu templo. But at the same time,
Mas ao mesmo tempo, these 46 years from 1798 esses 46 anos de 1798 to 1844 a 1844 are represented by 3 angels' messages. são representados por 3 mensagens angélicas. We have 1798, we have the arrival of the first angel. Nós temos em 1798 a chegada do primeiro anjo. On April 19th, we have the arrival of the second. Em abril, 19 de abril, nós temos a chegada do segundo. And on October 22nd, 1844, we have the third angel arriving. Então, em 1844, dia 22 de outubro, nós temos a chegada do terceiro anjo. So we see in John chapter 2 here Então, nós estamos vendo em João, capítulo 2 aqui, that the 3 angels' messages que as 3 mensagens angélicas are the spiritual building of this temple. é a construção espiritual deste templo. Now, we looked at before in August 11th, 1840, A gente já olhou anteriormente, que em 1840, 11 de agosto, that we always see a foundation laid. nós sempre vemos um fundamento sendo colocado. And this is representing the foundation of the spiritual temple. Isso representa o fundamento do templo espiritual. But on the first day of the first month, Mas no primeiro dia do primeiro mês, the temple itself is reared up. o templo, por assim dizer, ele é levantado. Now, this is important Isso é importante, because in the history of the 3 decrees, porque na história dos 3 decretos, 457, 519, and 536. 457, 519 e 536. This was the literal building of the Jewish temple in these years. Essa era a construção literal do templo no ano de Deus, em anos de Deus. And it took 3 decrees to finish building not just the temple but Jerusalem, rebuild Jerusalem. E levou 3 decretos para construir não somente o templo, mas para reconstruir Jerusalém. So, when the first decree arrives, or is empowered, Então, quando o primeiro decreto é fortalecido, let me say it this way, sorry. deixa eu falar de outra forma. Under the first angel, Sob o primeiro anjo, the foundation is laid. os fundamentos são colocados. Historically, Historicamente, this foundation was laid by Zerubbabel. esse fundamento foi colocado por Zorobabel. And this is when they came out after the year 536, out of Babylon. E isso é quando eles vieram depois do ano 536, depois do ano 536. And this was the first decree given by Cyrus in Ezra chapter 1. E isso foi o primeiro decreto dado por Ciro em Esdras capítulo 1. This is also depicted in Daniel chapter 10. Isso também está ilustrado em Daniel capítulo 10. But under the second decree, Mas sob o segundo decreto, with Darius, com Dario, the temple is finished. o templo é terminado. Or this is a house, the temple. Isso é uma casa, um templo. So we're seeing the same thing in this history. Então nós estamos vendo a primeira coisa nessa história. A mesma coisa nessa história. That Obrigado. under the first angel, Que sob o primeiro anjo, the foundation of the charts is laid. o fundamento do diagrama é colocado. This is the 1843 chart. Esse é o diagrama de 1843. But under the second angel, Mas sob o segundo anjo, remember, second angel, se lembrem, o segundo anjo, this tabernacle or this temple is going to be finished. esse tabernáculo ou esse templo vai ser terminado. So, in this history of the 3 decrees, Então nessa história dos 3 decretos, it gives us another witness to this idea that the temple is reared up on the first day of the first month. nos dá
A new idea? This gives, not new idea, sorry, this gives us a new witness, or another witness, Isso nos dá um novo testemunho de que esse templo ele é levantado. to show us that our application of this is sound. Para nos mostrar como correct. a aplicação disso é uma aplicação sã, é uma aplicação correta. We're going to look at one more Nós vamos olhar para mais um texto before we close. antes de fecharmos. And this is Genesis 8:13. Que é Gênesis 8, Gênesis 8, verso 13. Gênesis capítulo 8, verso 13. In verse 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Okay. And we're seeing here the waters being dried up. Então nós vemos as águas se secando. This becomes another prophetic symbol. E se torna um outro símbolo profético. As águas se secam. Secam-se ou se secam? Ok. So the symbol of the water being dried up takes place on the first day of the first month. Então o símbolo da água se secando acontece no primeiro dia do primeiro mês. And let's go to Exodus chapter 17. Então agora vamos para Êxodos capítulo 17. And we'll see an example of the water being dried up. Vamos ver um exemplo da água sendo secada, a água se secando. Exodus 17, Êxodos 17, verse 1. verso 1. Jorlan? Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto, e sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Where should we stop? Ao Senhor. Read the whole thing to 7. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar e ter sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. What verse? Verse 5 now. Okay, we're going to read to verse 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Verse 7 or 3 verse? 2 verse 7. Até o verso 7. Desculpa, eu li o verso 7. Ele parou em qual mesmo? 4. 5. Até para ler o 5 agora. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Coreb. E tu pegarás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. All right.
Verse 7 again. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Ok. So here we're seeing that the waters were dried up, Então aqui a gente vê que as águas se secaram. and this marked a test for the people. E isso marca um teste para o povo. Can you write test? Isso marca um teste. So on the first day of the first month, it's marking this time of testing that they're about to go through. Então no primeiro dia do primeiro mês está marcando aquele tempo de teste que eles estão prestes a entrar, Where the waters are going to dry up. onde as águas vão se secar. And these waters are symbolically representing the waters of truth or of knowledge. E essas águas estão simbolicamente representando as águas da verdade, ou as águas do conhecimento. So they're having a thirst for the knowledge of God, Então eles estão tendo uma sede do conhecimento de Deus. and there will be some, and it's described as the tarrying time, they're waiting. Isso está descrevendo o tempo de tardança, a espera. And for some, they will murmur and complain, E para alguns que estão murmurando e reclamando, and for others, they will accept the truth and wait patiently. outros vão aceitar a verdade e ser pacientes. And we'll come back to this point tomorrow. Nós vamos voltar a esse ponto amanhã. But for now, it's time for us to pray. E agora é a nossa hora de orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela manhã, pelo estudo que tivemos e por abrir a nós essas palavras de profecia, Senhor. Te agradecemos por poder dizer melhor a história do passado e te peço que nos ajude a refletir sobre essas coisas para que possamos entendê-las melhor, Senhor. Te peço que sejas conosco agora que vamos iniciar nosso trabalho e que nos abençoes esse dia. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.